Meu nome é Rony Rodrigues Guimarães, eu sou professor, biólogo, e estou aqui hoje para trabalhar com vocês a disciplina de parasitologia. Estas aulas expositivas, né, e dialógicas, inicialmente a gente vai abordar os conceitos gerais utilizados na parasitologia. Parasitologia é a ciência que estuda os parasitos, né? Esse termo parasito, de origem grega, que significa viver ao lado em busca de alimento, né? Para, ao lado, e citos, alimento. Ele vai justamente estudar os aspectos epidemiológicos e as relações que existem entre os parasitos e os seus hospedeiros, tá? Os aspectos gerais, né, em relação aos seres vivos. Por que existe o parasitismo? Por que o parasitismo? É uma relação ecológica, tá, que existe entre dois organismos, tá? E essa relação ela tem um fundamento. Se fundamenta inicialmente o parasito na obtenção de alimentos, né, e também através da proteção. Ele obtém alimentos do seu hospedeiro através do próprio metabolismo do hospedeiro e se protege ao mesmo tempo. Falando em relação ecológica, essas relações entre os animais, associações, né, entre os organismos vivos, elas podem ser interespecíficas e intraespecíficas. As relações interespecíficas, elas são realizadas a partir de indivíduos de espécies diferentes, né? Os indivíduos de espécies diferentes se relacionam, então, por uma associação interespecífica. E a relação intraespecífica é aquela que existe entre indivíduos da mesma espécie. No caso, o parasitismo é uma relação interespecífica, porque sempre esta relação desarmônica ou negativa acontecerá em indivíduos de espécies diferentes. Ambas associações podem ser harmônicas ou positivas, onde não há prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas, ou desarmônicas, né, ou negativas, onde há um prejuízo, eu diria dessa forma, para uma das espécies envolvidas. A parasitologia, então, é o estudo da interação entre o parasita e o seu hospedeiro. O estudo científico dos parasitas, de sua estrutura, né, suas características gerais, morfologia, fisiologia, evolução e adaptação. Então, esse é o estudo da parasitologia. As relações interespecíficas e intraespecíficas são relações estabelecidas entre os seres vivos, gerando associações ou interações que podem ou não interferir entre si. Isto é, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, né? Quando há benefício mútuo ou ausência de prejuízo mútuo, né? E as desarmônicas, negativas, quando há prejuízo para algum dos participantes, tá? Algum dos envolvidos nesta relação. Estas relações entre parasita e hospedeiro, na natureza, podem afirmar que nenhum ser vivo é capaz de sobreviver e reproduzir-se de forma independente do outro. Então, todo organismo depende de um outro organismo. Contudo, esse grau de dependência varia bastante entre os diversos reinos, filos, classes, ordens, gêneros e espécies, né? A ecologia é a ciência que estuda as interações entre os organismos e seu ambiente, ou seja, é o estudo científico da distribuição e abundância dos seres vivos e das interações que determinam a sua distribuição. As relações ecológicas podem ser do tipo positivas, no caso, a sociedade, né, que é um tipo de relação entre indivíduos da mesma espécie, na qual os mesmos manifestam algum grau de cooperação, comunicação e ainda divisão de trabalho, conservando, contudo, uma relativa mobilidade e independência. É o que observamos, por exemplo, na relação existente entre as abelhas, né, os cupins e a própria sociedade humana, né?
Colônias também é um outro tipo de relação. Também se observa indivíduos da mesma espécie trabalhando em conjunto, com indivíduos com divisão de trabalho, né? Mais diferente da sociedade, seus membros não dispunham de mobilidade, uma vez que todos estão fisicamente unidos. As colônias podem ser formadas por indivíduos morfologicamente semelhantes e com funções parecidas, né? Colônias isomorfas, por exemplo. Um exemplo de colônia é a alga, né? De água doce, por exemplo, a Volvox, do gênero Volvox. Em outras colônias, os indivíduos são diferentes morfológica e fisiologicamente, desempenham funções distintas. São as chamadas colônias heteromórficas. Como exemplo desse tipo de colônia, podemos citar os quinidários, Physalia, por exemplo, Physalis, né? Popularmente conhecido como uma caravela portuguesa. Um outro tipo de relação positiva é o comensalismo, né? É um tipo de relação harmônica intraespecífica, em que uma das espécies é beneficiada, mas a outra não tem benefícios nem prejuízos. O principal recurso buscado por aquele comensal é o alimento, né? Um exemplo de comensalismo é a relação existente entre tubarões e rêmoras, no qual estas buscam os restos do alimento daqueles tubarões. O mutualismo é outro tipo de relação ecológica interespecífica, nas quais ambas as espécies que interagem obtêm benefícios. Pode haver dois tipos de mutualismo. Mutualismo facultativo, também chamado de protocooperação, onde as espécies associadas trocam benefícios mútuos, mas também podem viver sozinhas. Por exemplo, a relação existente entre os bovinos, búfalos e capivaras, com as aves que se alimentam de seus carrapatos, né, os parasitas. O mutualismo obrigatório, também é chamado de simbiose, pelo fato de as espécies não conseguirem sobreviver isoladamente. Há uma relação permanente e indispensável à sobrevivência de ambos. A relação existente entre protozoário triconinfa, que vive no intestino dos cupins, é um exemplo, né? Ambas as espécies, protozoário e cupim, não conseguiriam sobreviver isoladamente. O inquilinismo é também um tipo de relação harmônica, interespecífica, mas aqui a espécie inquilina vive sobre ou o interior da espécie hospedeira, sem, contudo, prejudicá-la. Nesse caso, o principal recurso buscado pelo inquilinismo é o abrigo, né? Como exemplo desse tipo de associação, podemos citar a relação existente entre o peixe-palhaço, que busca a anêmona no mar para abrigar-se contra os predadores. As relações negativas, né? Temos o exemplo do predatismo, tipo de relação desarmônica na qual o indivíduo de diferentes espécies lutam principalmente por alimento. É a relação predador e presa. A predação regula a densidade populacional, tanto da presa quanto do predador. O canibalismo é um tipo de predação entre indivíduos da mesma espécie. Trata-se de uma relação desarmônica entre indivíduos da mesma espécie. No reino animal é muito comum fêmeas devorarem os machos após a cópula, né? Mas o canibalismo também pode ocorrer como forma de controle populacional. A competição é um tipo de relação desarmônica, na qual indivíduos da mesma espécie lutam entre si por diversos fatores. Parceiro reprodutivo, domínio de território, alimento, são exemplos. E o parasitismo. O parasitismo desenvolveu-se ao longo do processo evolutivo, onde, através de uma dessas associações, um organismo menor sentiu-se beneficiado, quer pela aquisição de abrigo, alimento ou proteção. E, portanto, um tipo de relação desarmônica e interespecífica. As divisões clássicas do parasitismo estabelecem que a relação não é apenas unilateral em seus benefícios ao parasita, mas que também é positivamente prejudicial ao hospedeiro. Os parasitos beneficiam-se desta relação, sendo-lhes fornecido um ambiente físico-químico, nutrientes e outras necessidades metabólicas, e, frequentemente, sinais que regulam os seus ciclos de desenvolvimento. Desta forma, podemos definir, portanto, o parasitismo como sendo um ser vivo de menor porte que vive associado ao outro ser vivo de maior porte, o seu hospedeiro, à custa
ou dependência deste. As adaptações parasitárias, a adaptação é a marca do parasita. As adaptações são primeiramente morfológicas, fisiológicas e biológicas. Muitas vezes com modificações significativas que não nos é possível reconhecer os ancestrais dos parasitas atuais. As ações desencadeadas pelos parasitas sobre os hospedeiros podem ser dos tipos diretas ou indiretas. Tá? As ações diretas, por exemplo, são do tipo mecânica, né, que pode ocorrer com parasitismo pelo Ascaris lumbricoides, obstrutivas também por Ascaris lumbricoides, compressivas cistoidático por equinococos granulosos, tá? Traumática, causada por ácaros, ancilóstoma. Os ancilostomídeos, eles também, além de causar trauma, também expoliam, tem uma outra ação expoliativa, né? As ações tóxicas também, exotoxinas, parasitas excretam produtos de seu metabolismo, e também por endotoxinas. Os parasitas liberam ao morrer. A ação expoliativa, os parasitas hematófagos, onde retiram líquidos dos seus hospedeiros, líquidos corporais. Né? As ações antigênicas, secreções e excreções do parasita, despertam a resposta imune no hospedeiro. Por se tratar de antígenos, o sistema imune do hospedeiro reconhece estas secreções, excreções, como substâncias não próprias e assim ocorre a resposta imune. A outra ação anóxica, né, que é a ausência de oxigênio, alguns parasitas, por exemplo, destroem hemácias, que é o caso do plasmódio, né, diminuindo a quantidade, a circulação, ou melhor, o transporte de oxigênios no sangue. Ações inflamatórias, né, através de picadas de insetos hematófagos, como mosquitos, mutucas, moscas, podem desencadear o rubor, o calor, né, a dor, caracterizando a inflamação. Por ações indiretas, a gente tem a irritação, a perturbação, ferimentos, né, o inseto, pela própria presença dele em torno do seu hospedeiro, ele já causa essa ação indireta. A transmissão de patógenos também, que pode ou não ocorrer, por isso trata-se de ação indireta. Contaminação secundária por outros agentes, né? Os ferimentos, os traumas podem favorecer as infecções por bactérias, por exemplo. Diminuição de produtividade também é uma ação indireta, onde o hospedeiro, ele por estresse ou ainda por ação do próprio parasita, ele deixa de se alimentar, ele deixa de produzir, ele deixa de ter suas atividades metabólicas, né, normais que deveriam acontecer. Então, com isso, há uma diminuição de produtividade. E ainda que essa ação indireta pode também tornar o hospedeiro susceptível a demais doenças, né, com o estresse, com a debilitação orgânica, com a desnutrição, o hospedeiro pode tornar-se um indivíduo susceptível a demais doenças. Tá? A patogenicidade dos parasitas sobre os hospedeiros depende de vários fatores, dentre eles o número de formas infectantes, a virulência, né, da cepa, que é o grau de agressividade que o parasita tem, a idade e o estado nutricional do seu hospedeiro. Para que o parasita se estabeleça no hospedeiro, ele gera uma série de ações indesejáveis. Tá? A ação irritativa representa aqui pela presença constante do parasita, irrita o local parasitado. Né? A ação enzimática, os parasitas liberam enzimas que facilitam sua penetração na pele mucosa. Tá? É o que ocorre na penetração da pele pelas cercárias de Schistosoma mansoni. Tá? A anóxica, como foi falado agora há pouco, o parasita destrói e consome hemácias, diminuindo a quantidade de oxigênio para os tecidos. O exemplo disso é o plasmódio, né, que pode causar. Tá? Outros também parasitas hematófagos. Okay? A ação expoliativa,
quando o parasita expolia, isto é, retira nutrientes do hospedeiro, né, sem prévia autorização, claro, a competição alimentar que existe entre o Ascas lumbricoides e o hospedeiro, por exemplo. A ação tóxica, produtos do metabolismo, do parasitismo, são tóxicos para o hospedeiro. Formação de granulomas pelos ovos de Schistosoma mansoni, isso ocorre normalmente a nível hepático, né? A ação mecânica, parasitas podem impedir o fluxo de alimento, de bile ou a absorção alimentar do intestino do hospedeiro. Pode ser obstrutiva, compressiva ou destrutiva. A ação obstrutiva de Ascas lumbricoides no intestino, né, dependendo da carga parasitária. A ação traumática, como já foi falado também, quando o parasita promove traumas no hospedeiro, tanto na forma adulta como na forma larvária. Migração cutânea e pulmonares, lesões hepáticas, úlceras intestinais, rompimento de hemácias. São ações traumáticas, tá? A classificação dos parasitas de acordo com a localização dele, né, no seu hospedeiro. Então, a gente pode classificar os parasitas conforme o local do parasitismo. Em endoparasitas, né, ou endoparasitos, quando os parasitas permanecem no interior do organismo do hospedeiro. Eumintos, né, no caso a nível intestinal, e também alguns parasitas teciduais, né, é o caso de parasitas sanguíneos, parasitas que estão a nível celular. Tá? Os ectoparasitas ou exoparasitas, quando estes permanecem na superfície corpórea do hospedeiro, na pele, pelos e cavidades naturais. Né? Os piolhos, pulgas e carrapatos são os ectoparasitas ou exoparasitas. Né? No slide, a gente consegue perceber aqui os exemplos, né, do endoparasita, o verme adulto de Toxocara canis, né, e também um ectoparasita, exemplificado aqui na imagem como um carrapato. A classificação dos parasitas quanto ao requerimento de uma vida parasitária, né? Então, os parasitas podem ser classificados como provisórios, somente são aqueles que em fase de desenvolvimento, na qual expoliam continuamente o hospedeiro. As pulgas, né? Permanece no hospedeiro em todas as suas fases. É o caso, por exemplo, da tênia, do toxoplasma, né? As sarnas. Parasitas também podem ser classificados como temporários ou intermitentes. Utilizam o hospedeiro periodicamente para alimentação ou abrigo. Insetos hematófagos são também chamados de micropredadores. Tá? Os obrigatórios são os parasitas cujos ciclos de vida sempre requerem um hospedeiro. É o caso do protozoário Toxoplasma gondii. Tá? Os facultativos são parasitas que podem alternar ciclos de vida livre e parasitária. Larvas de moscas da família Sarcophagidae, Strongyloides tercoralis, né? Aí a gente tem um artrópode, né? Um díptero sarcofagídeo, e um euminto, nematóide, Strongyloides tercoralis. Os parasitas também podem ser classificados como acidentais, quando entram em contato com hospedeiros, mas não evolui. O Diphylidium canino, parasitando crianças, tá? Um nematóide também. Os erráticos são parasitas fora de seu hábitat natural. Enteróbios vermiculares, ou oxiúrios, né? São vermes intestinais, normalmente se localizam no final do intestino, na região do reto, intestino grosso e região perianal. Entretanto, podem migrar, né, eventualmente lá para a região vaginal. Então, parasita errático. Os protelianos, parasitismo exclusivo de estágios larvares, sendo o estágio adulto de vida livre. Larva de moscas produtoras de miíases, né? A Cochloemia omnivorax, a Dermatobia hominis, por exemplo, né? Causa a bicheira e a mosca do Berne, respectivamente. Os parasitas também podem ser classificados quanto ao tipo de ciclo biológico. Tá? São dois os tipos. São o parasita monoxeno,
são aqueles que exigem somente um hospedeiro, sem necessidade do hospedeiro intermediário. O Ascaris lumbricoides é um excelente exemplo, né? Por se tratar de um euminto que só parasita o ser humano, então ele, além de ser monoxeno, ele é estenoxeno, ele desenvolve todo o seu ciclo evolutivo no ser humano e, portanto, ele é monoxeno. Os parasitas heteroxenos, as formas evolutivas são encontradas em mais de um hospedeiro. Tá? Nesse caso, um hospedeiro intermediário e um hospedeiro definitivo. A gente tem exemplo o Trypanosoma cruzi, né, que ele tem como hospedeiro, por exemplo, definitivo o ser humano e intermediário o barbeiro, o inseto, o triatomínio. Né? O Schistosoma mansoni também, ele tem o ser humano como hospedeiro definitivo e tem o caramujo, o Bionfalaria, como hospedeiro intermediário. Portanto, são heteroxenos. Uma outra classificação dos parasitas é quanto à sua especificidade parasitária. O que é isso? Se eles são exigentes ou não, na verdade, né? Então, um parasita estenoxeno, a gente poderia dizer que é um parasita extremamente exigente, que apresenta especificidade parasitária restrita a uma determinada espécie de hospedeiro. Ascaris lumbricoides só parasitam os seres humanos e, portanto, são estenoxenos. E os parasitas eurixenos é o parasita que apresenta especificidade parasitária ampla, parasitando hospedeiros pertencentes a grupos zoológicos diferentes. Né? O Toxoplasma gondii, por exemplo, ele parasita o ser humano, vários mamíferos, várias espécies de mamíferos e aves, e, portanto, é um parasita eurixeno. O oligoxeno é o parasita que apresenta especificidade limitada, parasitando hospedeiros de famílias e gêneros próximos, né? O Trypanosoma evans, por exemplo. Tá? Os slides. O slide, então, mostra a figura, né, de um ciclo monoxeno, né, um parasita monoxeno, é o Ascaris lumbricoides, um só hospedeiro, aí no caso uma figura de uma criança. O Toxoplasma gondii, exemplificando um ciclo também monoxeno, entretanto, um parasita eurixeno, que se observa várias espécies, né, de grupos zoológicos diferentes, sendo hospedeiros de Toxoplasma gondii. Aqui o exemplo de um parasita estenoxeno, mas, ao mesmo tempo, heteroxeno. Por quê? Porque ele parasita o ser humano é o único hospedeiro definitivo de Taenia solium ou Taenia saginata, mas o ciclo da tênia ocorre em dois hospedeiros, um intermediário, que no caso é um suíno, porco ou um bovino, né, e o hospedeiro definitivo. Então, portanto, é um parasita heteroxeno, estenoxeno. Aqui, nesse slide, a gente percebe também o exemplo de um outro parasita heteroxeno, onde aí, nesse caso, já envolvem dois hospedeiros intermediários, né, e, por último, ali no ciclo evolutivo, o hospedeiro definitivo, que é o homem. O primeiro hospedeiro intermediário é o cíclopes, um crustáceo, né, um invertebrado, e o segundo hospedeiro intermediário é um peixe, já é um vertebrado, e, por último, o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. A classificação dos hospedeiros também é importante na parasitologia, né? O que são os hospedeiros? São aqueles indivíduos que albergam, os parasitas. Podemos classificá-los em definitivo. É aquele hospedeiro onde o parasita é encontrado na sua forma adulta, e em protozoários é aquele que apresenta a fase sexuada. Então, no hospedeiro definitivo, o parasita está na sua fase adulta e se reproduz de forma sexuada. O hospedeiro intermediário é aquele onde é encontrada a forma imatura, né, do parasita, e também ele se reproduz de forma assexuada, por fissão binária. Existem vários métodos de reprodução assexuada. Então, no definitivo, o hospedeiro
ele encontra o parasita na forma adulta e se reproduz de forma sexuada, e no intermediário, a forma é imatura e se reproduz de forma assexuada. O parasita, ou melhor, o hospedeiro paratêmico é o hospedeiro de transporte. É aquele que apenas transporta o parasita de um ponto a outro. Acidental, hospedeiro não habitual para o parasita, ou seja, é aquele de uma espécie diferente da normal, né, pode acontecer isso. E o hospedeiro também natural é aquele que, além de não sofrer com o parasitismo, garante a perpetuação da espécie bionte, funcionando como fonte de infecção para outros animais e para o homem. O hospedeiro também anormal é aquele que se ressente do parasitismo, adoecendo e morrendo em consequência, por falta de mecanismos adaptativos suficientemente desenvolvidos para assegurar o equilíbrio biológico. Os tipos de vetores são os vetores, são artrópodes, moluscos ou veículos que transmitem o parasita entre dois hospedeiros. O vetor biológico é quando o parasita se multiplica ou se desenvolve no vetor, né? Isto é, sofre muda, né, no hospedeiro, no vetor. O molusco do gênero Bionfalaria glabrata, da espécie, né, Bionfalaria glabrata, que é o vetor da esquistossomose mansônica. O vetor mecânico é aquele que apenas serve de transporte ao parasita, não havendo nem desenvolvimento nem multiplicação do parasita neste vetor. Tá? Moscas Stomoxys calcetris, por exemplo, é vetor mecânico já na plasma marginale. Tá? Outras moscas também são vetores mecânicos, né? Elas pousam sobre materiais contaminados e transportam esses materiais infectantes ou parasitários, como bactérias ou cistos de protozoários, ovos de hominos, transportam mecanicamente aderidos esses agentes aos pelos, às patas e asas. Tá? Portanto, são vetores mecânicos. E no próximo slide, a gente tem aqui algumas considerações, né, sobre o parasitismo e a parasitologia. Então, o parasitismo, como foi dito, é uma interação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes, em que o parceiro, hospedeiro e parasito estabelece entre si relações íntimas e duradouras, com certo grau de dependência, né, metabólica, onde existe uma unilateralidade de benefícios. Geralmente, o hospedeiro proporciona ao parasita todos ou quase todos os nutrientes e as condições fisiológicas requeridas por estes. É um processo de adaptação recíproca, de compatibilidade ou de baixa virulência do parasitismo, que assegura a sobrevivência de amplas espécies. O parasitismo só pode seguir existindo se não destruir toda a população de seus hospedeiros, ou não impedir a reprodução desses. Caso contrário, a espécie parasitária desapareceria. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.